dentro dessa história. O que é ser rico? O que é ser rico, da tua opinião, Celso Tenari? E depois, Fabiano, o que é ser rico? Cara, se a gente for pensar, na minha opinião, beleza? Em riqueza, aqui na Terra, eu levo em consideração o financeiro. Se a gente falar de riqueza, financeiramente rico é você ter abundância financeira. Você não fazer somente para a sua sobrevivência, e nem somente para o teu prazer. Você é rico quando você consegue utilizar da sua riqueza com abundância. Ela é tão abundante que você consegue impactar a vida das pessoas que estão à sua volta. Investir numa empresa, investir em negócios. Isso, para mim, seria a riqueza financeira. Mas a gente pode ter riqueza em todas as outras áreas. Todas as áreas, né? A gente pode falar de carreira, a gente pode falar de uma riqueza acadêmica, uma riqueza amorosa, familiar. Então, eu acredito que é quando o copo está transbordando. Você enche o copo e ele transbordou. Para mim, isso aí é riqueza, concordo. É a riqueza. A gente chegou nisso aí. Concordo com isso aí também. Mesma ideia. Transbordou ali. Não, eu também concordo bastante com o que você está colocando assim. Mas eu acredito assim, rico, é aquela pessoa que ela tem um gasto. Vamos falar na área financeira, né? Fechou. Tipo empreendedorismo assim, agora. Na área financeira, é uma pessoa que ela tem um custo de vida. Por exemplo, ela tem um custo de vida de 10 mil. Tá. E os rendimentos dela, vamos supor, que ela tem aplicado de renda passiva e tudo mais, os rendimentos superam os gastos que ela tem. Então, se ela não quiser trabalhar, certo? Por um bom tempo ela não trabalha. Por quê? Porque os rendimentos passivos dela cobrem todo o custo de vida dela. Tá. E daí eu acredito que essa pessoa ficou rica. Na minha opinião, financeiramente, assim falando. Né? Tá. Milionário é outra coisa, né? A pessoa tem gente que alcançou, né, os milhões aí, né? Então isso, mas rico eu acredito isso. Claro, a gente entrou em várias esferas, né? Mas eu falo na parte financeira. Mas voltando pro evangelho e o cara rico, a gente até comentou antes de iniciar o podcast, como não pode, né? Como que o cristão não pode ser rico? Na verdade, sou errado não ser. Então. Isso pode ser muito mal interpretado. Mas só que uma vida cristã, ela normalmente, não que é dependente disso, mas normalmente é sinônimo de abundância. Sinônimo de abundância. Sim. Não quer dizer, eu me sinto tão propenso a ser cancelado quando a gente entra nesse assunto. Não, pode falar, não tem nada não. Mas é porque assim, a gente associa a vida cristã com uma vida miserável. Porém, independente, como o Fabiano estava falando aqui antes do podcast, tendo ou não tendo, nós estamos satisfeitos em Cristo. Certo, Fabiano? Certo. Mas partindo desse pressuposto, com alegria e satisfação em Cristo, nós temos sim a bênção de Deus financeira. Falam que é uma unção financeira também, né? Que Deus dá e dá para multiplicação, a unção da multiplicação, na verdade, né? Mas a gente até comentou, desde que a pessoa não vira uma pessoa soberba, arrogante, prepotente, tudo, e continue olhando para Deus, creio que essa é a ideia do cristão rico, né? O que ele recebe, saber que não é dele. Que boa parte do que ele tem que devolver para Deus, né? E aí ficar sensível ao sinal de Deus quando falar Deus. Quando Deus falar, meu servo, eu preciso que tu faça isso por mim hoje na vida daquele irmão. E tu tá sensível e fazer isso com amor. Não esperando que Deus vá te dar de volta aquele valor ali. Não, fazendo com amor, porque se Deus te deu, tu vai devolver para ele, né? Te emprestou, então tu devolve para a obra dele, né? Show de Cara, eu tava falando com o Fabiano aqui. Você já ouviu? Vou até citar o mesmo exemplo. Você teve outro podcast antes desse. Cara, eu falo, às vezes o papo vai tão bem no pré-podcast. Mas eu tava falando um exemplo do pastor Anderson Silva, já ouviu falar? É um pastor todo tatuado, cara. Quem puder ir pesquisa. Pastor Anderson Silva. Anderson Silva. Não, já ouviu falar. Cara, e assim, ele é um cara... o Fabiano citou alguns exemplos pessoais dele, mas eu vou usar dos exemplos do pastor Anderson. Que Deus, desde o início, quando o pastor não tinha nada, cara. Tipo assim, casou com a esposa dele, não tinha nenhum carro. Ou, se eu me lembro bem, tinha, mas era carro estilo Brasil na gambiarra, sabe? Você puxa a cordinha, empurra aqui, puxa e ele liga, entendeu? Tem algo nesse sentido. E Deus começou a prosperá-lo, né? Mas desde o período que ele não tinha nada, ele contou um episódio que ele estava no trem. E ele tinha lá uma quantia, R$100, mais ou menos isso. Eu vou falar um exemplo aqui de dinheiro, tá? R$100.
E Deus falou com ele naquele momento. Sabe quando você escuta aquela voz que Deus fala, sabe aqueles R$100 que você tem na carteira, que é o último? É pra você dar pra aquele carinha que tá sentado ali? Você já escutou isso? Todo mundo já escutou essa palavra. Não, Deus te incomoda. Deus pega e fala, isso aí é pra você entregar pra tal pessoa. Você naquele momento arranja 1000 desculpas, certo? Não, isso não é Deus, isso é coisa da minha cabeça. E nesse dia ele disse que ele não tinha mais a grana para pegar o próximo trem ou para terminar de chegar em casa. E foi a primeira vez onde Deus o testou, né? E ele foi lá e deu a grana e tudo mais, ficou sem grana para ir para casa. Deus proveu de outra pessoa ir lá e pagar a passagem dele, porque Deus provê de fato, né? São só testes. E depois disso ele já ganhou mais ou menos, sei lá, uns 15, 20 carros. Ele deu todos esses, entendeu? Tem até um episódio que eu já contei pro Fabiano, que é assim, ele chegou em casa, o primeiro carro, o segundo que ele ganhou, algo assim, chegou, amor, na esposa dele, amor, eu ganhei um carro. Acredita, um carro assim, 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 lá, tava lá na igreja, preguei, no final veio um irmão e falou, Deus pediu pra me te dar esse carro. Sério? Aí a esposa dele, caramba, amor, que legal, né? Show. E cadê o carro? Ele, não, eu já dei, porque lá mesmo Deus falou pra mim passar o carro pra frente, mas eu ganhei um carro. Cara, mas, existem 2 tipos de exércitos de Deus, 2 tipos de classes de pessoas, a gente até comentou. Existem aquele que Deus confia para que seja o provedor, aquele que Deus vai chegar e vai falar assim, vai lá e faz uma compra para tal pessoa. E existem as pessoas que são dependentes do favor de Deus. Nenhuma é melhor que a outra, para deixar bem claro exatamente. Muitas vezes nós precisamos do favor de Deus, não precisa ser financeiro. O Fabiano vai entender isso, não precisa ser financeiro. Você veio para cá com aporte, com grana, com tudo para você abrir sua academia. E aqui em Maringá, Deus te deu a melhor coisa que um ser humano pode ganhar. Exatamente. Certo? Que você não tinha tido acesso ainda. Então, nesse momento, nós somos dependentes do favor de Deus. Certo? Mas eu sempre pedi a Deus o seguinte, Fabiano também, tenho certeza que você também, que Ele nos permita estar do lado dos provedores, né? Que a gente possa ser sensível o suficiente para quando Deus fala com a gente, falar, Altair, sabe, a tua moto é para dar para tal pessoa, para que a gente consiga ser sensível e escutar e obedecer a voz de Deus, né? O Fabiano tem uma história.